Bom dia, pessoal. Vou pedir que vocês abram um livro de inglês na página 27, certo? Abram um livro de inglês de vocês na página 27. Nós vamos aprender sobre o passado simples dos verbos regulares e irregulares. Nós já temos visto a questão do passado dos dos verbos regulares também, certo? Então, hoje, essa unidade que vocês têm aí na página 27, ela é uma unidade mais de revisão e com algumas coisinhas novas. Então, por favor, assistam até o final da nossa aula, certo? Porque temos também algumas coisinhas novas. Então, nós vimos os verbos regulares e os verbos irregulares. Nós vimos que os verbos regulares, eles têm uma forma mais simples de serem conjugados, e os verbos irregulares, eles têm uma forma mais difícil de ser conjugada. Inclusive, vocês têm na página 95 e 96 do livro de vocês uma tabelinha só de verbos irregulares. Vocês já viram que os verbos irregulares, eles podem variar, eles podem mudar, certo? De acordo com a conjugação, de acordo com o tempo verbal. Então, vocês têm essa tabelinha aí também, que é um facilitador para vocês. No livro de vocês, vocês têm uma pequena tabela, certo? Que é a que nós vamos ver agora, que também está aqui no slide, com alguns verbos. Nós temos o infinitivo na primeira coluna, o passado simples na segunda coluna e a tradução na terceira. Então, o passado simples de to have, que é um verbo irregular, é had, certo? Que significa ter ou possuir. O infinitivo que nós temos aí, o segundo infinitivo, é to tell, certo? O passado dele é told, que significa dizer ou contar. To become, o passado dele é became, que significa tornar-se. To come, cujo passado é came, que significa vir. To look, o passado dele é looked, é um verbo regular. Significa olhar. Lembrem aí, ó, que see, em cima, ó, que é um verbo irregular, significa ver. E look é olhar, tá certo? Nunca confunda. To obtain, o passado é obtained, que significa obter. To miss, o passado é missed, significa sentir falta, certo? Lembrem que a palavra saudade, ela não existe no inglês, certo? Então a gente diz miss, I miss you, eu sinto sua falta. E to mix, cujo passado é mixed, que significa misturar, certo? Então esses são alguns dos passados que nós já vimos até agora. Então são alguns passados que nós vamos aí utilizar durante as atividades dessa unidade. Dentro da unidade também, pessoal, nós vamos ter algumas expressões interrogativas, certo? Expressões interrogativas, vamos ter também pronomes interrogativos, certo? Então, faz parte aí da unidade de vocês alguns desses pronomes interrogativos. Então, por exemplo, nós temos what, que significa o que, e eu vou usar o what, pessoal, quando eu quero questionar sobre algo, certo? Então, a tradução dele é o que. Eu indico que vocês coloquem aí no livro de vocês, na frente aí de what, vocês podem colocar a tradução dele, o que, certo? Que significa o que, e nós vamos usar para questionar sobre algo. Por exemplo, what is this? O que é isso? Certo? Então, quando eu quero saber sobre coisas, eu vou usar what. Nós temos também when, que significa quando. Nós vamos usar o when quando nós queremos saber o tempo em que algo aconteceu, certo? Quando exatamente algo aconteceu. Não hora exata, pessoal. Quando eu quero saber sobre horas, hora exata que uma coisa aconteceu, eu vou usar what time, né? Vocês já lembram do tempo que vocês estudavam no maternalzinho, no jardim, no pré, no fundamental 1, e o what time é quando eu quero saber sobre horas. Por exemplo, what time is it? Que horas são? Então, por exemplo, quando eu quero usar a expressão when, é quando eu quero saber sobre o tempo, sobre o momento em que alguma coisa aconteceu. Por exemplo, when she did that. Quando ela fez isso? Eu não estou perguntando a hora, eu estou perguntando quando. Ontem, anteontem, hoje, agora há pouco, certo?
Eu tenho também which, que não aparece aí no livro de vocês, mas que é importante também, certo? Which significa qual. Então, por exemplo, se eu tenho vários livros em cima de uma mesa e eu quero saber onde é que está o livro de Maria, eu olho para Maria e pergunto, which book is yours? Qual é o seu livro? Então, qual é which? Quando eu quero saber sobre algo. Eu tenho também where, que vocês têm aí no livro de vocês. Where significa onde. Então, quando eu quero saber a localização de algo, a localização de alguém, eu vou usar where. Por exemplo, where are you? Onde está você? Certo? Ou, por exemplo, se vocês viajam para Nova York, chegando lá, vocês querem saber onde é que fica a Times Square, né? Que é aquela rua bem famosa de Nova York. Então, o que é que vocês fazem? Vocês chegam um cidadão nova-iorquino e perguntam, where is the Times Square? Onde é a Times Square? Certo? Então, quando eu quero saber onde, a localização de um lugar ou de uma pessoa, eu vou usar where. Essas expressões, pessoal, que vocês estão vendo, elas são chamadas de pronomes interrogativos ou expressões interrogativas porque elas vão introduzir perguntas. Então, nós temos que memorizá-las, certo? Porque elas introduzem perguntas. Então, eu memorizo elas porque elas estão introduzindo, elas são usadas para introduzir perguntas. Por exemplo, nós temos em português várias perguntas que nós podemos fazer. Onde, quando, como, por quê, quem, o que. Então, quando eu quero fazer perguntas, geralmente eu uso em português essas expressões, esses pronomes interrogativos, do mesmo jeito no inglês. Então, uma maneira bem fácil de vocês memorizarem é vocês associarem essas palavras com a tradução delas. Por exemplo, quando eu pensar em where, eu lembrar de onde, certo? Relacionar com onde, local. Então, isso é uma boa maneira também de vocês memorizarem. Essas expressões, elas vão aparecer no vestibular, elas vão aparecer no Enem, elas vão seguir vocês até o terceiro ano do ensino médio, certo? Então, é sempre importante vocês terem essas expressões aí memorizadas. Nós temos também whose, que aparece já no finalzinho, certo? Já aparece no finalzinho do quadrinho laranja de vocês aí da página 28. Whose, pessoal, significa de quem. Então, quando eu uso whose, eu uso ele para questionar a respeito de algo que pertence a alguém. Por exemplo, se nós estivéssemos em aula presencial e um de vocês esquecesse o livro sobre a minha mesa, eu perguntaria, whose book is this? De quem é esse livro? Certo? Então, quando eu quero fazer uma pergunta relacionada a alguém, algo que pertence a alguém, eu uso whose. Eu tenho também who, que não aparece aí no livro de vocês, mas vocês é bom saberem já, certo? Se vocês quiserem depois dar uma voltadinha aí no vídeo e já copiarem isso no caderno de vocês também, para vocês estudarem depois, isso é muito bom também, tá certo? É uma indicação que eu estou dando a vocês, que pode ajudar muito na vida de estudo de vocês. Who, pessoal, significa quem. Então, o what eu uso para coisas. Who eu vou usar para pessoas. WHO. Quem? Nós vamos usar who para saber alguma coisa sobre pessoas. Por exemplo, who are you? Quem é você? Who is she? Quem é ela? Certo? Who is he? Quem é ele? Então, who eu uso quando eu quero saber sobre pessoas. Why? Why, pessoal, significa por quê. Nós vamos usar why para introduzir uma pergunta sobre os motivos de algo ou alguém. Então, quando eu quero saber os porquês de algo ou alguém, por que é que fulano fez isso? Por que é que fulano fez aquilo? Eu vou usar why. Por exemplo, why are you here? Por que você está aqui? Certo? E, pessoal, quando alguém faz uma pergunta para a gente com why, a resposta sempre vai começar com because. Certo?
Because é a resposta para qualquer pergunta que começa com why. Em português, se alguém pergunta a gente, por que você está aqui? Aí você vai dizer, porque me mandaram. No inglês, não. No inglês eu não posso dizer, why they sent me. Certo? Eu uso because they sent me. Porque eles me mandaram. Certo? Why are you here? Because they sent me here. Porque eles me mandaram para cá. Então, sempre que vocês encontrarem why, numa pergunta, vocês já sabem que a resposta sempre vai ter que começar com because. Do mesmo jeito, se tiver uma questão de completar, uma questão para completar, completa a frase. Está lá, a pergunta, e embaixo na resposta vocês têm because. Então, vocês já sabem que a pergunta começa com why. Nós também temos, por último, a expressão how, que não aparece no livro de vocês, mas vai ser importante porque vocês têm algumas expressões idiomáticas aí, algumas expressões interrogativas, perdão. How significa como, pessoal. Nós vamos usar how para questionar a maneira como algo ou alguém agiu. Por exemplo, how did she do that? Como ela fez isso? Certo? Então, o how, não confundam com who. Who é W-H-O e how é H-O-W. Certo? Então, how significa como. E, por último, nós temos aí, também no livro de vocês, algumas expressões interrogativas. Por que expressões, professor? Porque se eu traduzir elas ao pé da letra, elas não vão ter sentido. Então, são chamadas de expressões interrogativas. Nós vimos que how significa como. Então, como quantos, como muitos. Então, se eu for traduzir ao pé da letra, não vai ter sentido. Então, eu também tenho que memorizar essas expressões. Elas geralmente vão aparecer antes de perguntas, certo? Vão aparecer no comecinho das perguntas, bem no comecinho das perguntas. Por exemplo, how many dollars do you have? Quantos dólares você tem? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem, né? Many para coisas que eu posso contar e much para coisas que eu não posso contar. Eu tenho também a expressão how old, que é quando eu quero saber a idade de alguém. How old are you? Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Eu tenho a expressão how tall, que fala de altura, por exemplo, a altura de um prédio, a altura de uma casa, a altura de um monumento. How big é o tamanho, certo? É o tamanho, a extensão de uma coisa. Não confundam altura com tamanho. Altura e tamanho não é a mesma coisa, certo? Por exemplo, se eu comprar uma calça, eu pergunto qual o tamanho da calça. Não pergunto qual a altura da calça, certo? Então, é how big. How deep, que é qual a profundidade. Por exemplo, eu vou tomar banho em um lago e eu pergunto, how deep is the lake? Qual a profundidade do lago? How long, que é sobre duração, certo? Duração, longo, né? Quão longo é uma coisa, quão longa é uma coisa. Por exemplo, eu vou assistir um filme. How long is the movie? Qual a duração do filme? 2 hours, 1 hour, certo? 2 horas, 1 hora. Eu também tenho how often, que é a frequência de uma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho aulas, how often do you have classes? Com que frequência você tem classes? Qual a frequência de suas aulas, né, de suas classes? Então, por exemplo, 2 por semana, 3 por semana, 10 por semana, 20 por semana, certo? A frequência de uma coisa. How wide, que significa qual a largura, e how far, que significa qual a distância. Então, aí vocês têm já alguns pontos aí que vocês podem usar que vão ajudar bastante vocês. Como atividade para casa, eu vou deixar a número 1, 2, 3 e 4, certo? A 5 vocês também podem fazer, porque é um caça-palavras. Então, na número 1, vocês vão relacionar as colunas, certo? O que é que está faltando aí nas colunas? Está faltando apenas o pronome interrogativo. Então, vocês vão usar aí um desses pronomes interrogativos, dependendo da pergunta.
Na número 2, vocês vão completar as frases, né? Completar as perguntas também com esses pronomes que estão aí dentro do quadrinho, certo? Vocês têm 5 questões, 5 letrinhas aí, e vocês vão responder cada uma dessas letrinhas com uma dessas palavras aí que está nesses 5 quadrinhos roxos. Na número 3, você vai circular, você vai sublinhar a tradução correta de cada palavra que está aí em negrito. E na número 4, você vai marcar a opção correta. Você vai ter 2 opções, podem completar a frase, você vai marcar a opção correta. Então, número 1, 2, 3, 4 e 5, que vocês vão disponibilizar no Classroom, tá certo, pessoal? Essa será a nossa atividade. Lembrem que a presença de vocês só vai ser contabilizada se vocês entregarem a atividade, pessoal. Então, até o nosso próximo encontro, pessoal. E fiquem todos com Deus.